Desliga a câmera, mestre. Janete, tem que deixar a câmera desligada, por favor.
Boa noite a todos e todas. Enquanto nós estamos aguardando um pouquinho para que outras pessoas entrem, eu vou pedir à nossa ponteira, mestra Janete Larinha, que nos agracie com dos inúmeros poemas, dos cordéis que ela espalha com tanta maestria pela Bahia. Você pode fazer isso, Janete? Obrigada.
Janete, você me ouviu? Pronto, com a palavra então, mestra Janete Lainha. Olá, boa noite a todos. A dor corrigida muito dói. Corre mesmo que aqui está outro. Quer de toda forma destruir, aqui está tendo muito olho na resistência do nosso povo. Nosso pirão está ficando solto. Cada um com sua crença. Mas é que está tudo muito esquisito. Respeito é bom e eu gosto. Fique engasgado com um grito. Parece que para ter fé tem que cumprir requisitos. E eu me viro e me pergunto, o sistema está de que lado? Porque nunca vi lugar nenhum igreja ruim, mas tem muito terreiro queimando. Outros de gente, muita gente está salva, mas tem que ficar escurecido. Tudo tem que ficar descomplicado. Essa é Marielle Franco, presente. Vou continuar aqui com outro trabalho meu bem bacana. Chama Nascida em São Jorge dos Ilhéus. Aqui o som nasce cedo e é para todos. Sou artista e rainha desde pequena. Aonde chego, sei sair e entrar em cena. Sei a arte de ensinar, mais ainda a de aprender. Para muito querer, tem que conhecer. Sou movida à necessidade e ao saber. Minha terra é minha gente, é meu querer. De Quituteira a Caruaru, Abará e Acarajé, minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Sou praiana, nascida aqui no litoral, convivendo com o mar e a pescaria. Todo dia bem cedo eu agradecia por nascer no lugar tão abençoado. Conheci o famoso Jorge Amado, suas histórias aqui consagradas. Vou seguindo na vida essa jornada, rodeada de homem e de mulher. Minha veia e minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Acordava com o sol, beirando o mar. Vindo a onda quebrando na areia. Eu fui menina, agora
sou sereia, minha avó, o que eu sou, devo a ela. No imaginário, fui verdadeira Gabriela. Por meu pai, aqui fui desprezada, da fome eu fugi em disparada, mas nunca perdi a minha fé. Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Frequentei muitas missas, novenas, na igreja fiz primeira comunhão, fui a terreiro, toda noite fazia oração, que minha avó Marçu tanto ensinava. Com o professor Camilo eu estudava, sempre fui uma aluna dedicada. A cartilha e a minha tabuada era mais que o meu pão e o café. Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Prossegue, né? Continua, prossegue. Obrigada, Janete. Muito bom mesmo. Vamos começar os nossos trabalhos. Vamos iniciar com nosso bate-papo. Hoje está aqui o nosso, para mim, né? Eu sempre o chamei de Mestre Lula, e para quem é ponto de cultura aqui na Bahia e muitos pelo país sabem quem é essa pessoa, o quanto ele contribuiu e contribui para o programa Cultura Viva, o quanto ele se dedicou e se dedica à melhoria da condição de trabalho, de elaboração e de gestão dos projetos dos pontos de cultura. Então, nós vamos aqui bater um papo com o nosso mestre Lula Dantas, que é uma pessoa por quem eu tenho um carinho e um respeito imenso. Quero agradecer a presença de todos e todas. Mestra Janete Lainha, obrigada pelas poesias, sempre encantadora. E, mestre, o senhor pode ligar sua câmera? Pronto. Aí, então, com a palavra, eu queria que o senhor abrisse, mestre, que o senhor falasse, principalmente da sua caminhada, aquilo que o trouxe até aqui, que é uma caminhada magnífica, exemplar, que dificilmente a gente vai encontrar outra pessoa que consiga se dedicar tanto e tão bem para executar um trabalho que foi muito árduo, um trabalho difícil, mas que contribuiu para que todos nós hoje, pontos de cultura, estivéssemos em uma condição melhor diante de nossos estados e municípios. Então, antes de passar a palavra para o senhor, mestre, eu quero tomar a bênção à minha ancestralidade, agradecer a ela por estar aqui, dizer que sem feito lá atrás, nós não conseguiríamos hoje esta condição, e pedir força e coragem, porque não está fácil nessa pandemia, mas nós vamos conseguir. Com a palavra, mestre Lula. Boa noite, muito boa noite a todas e todos, ao pessoal da Rede de Pontos de Cultura, parceiros e amigos, e aqueles que forem se somando durante a transmissão. A benção meus mais velhos, benção Ana, benção Sueli, salve agradecer a presença de todos. Essa é a primeira transmissão da rede de canal da Comissão Nacional Estadual de Pontos de Cultura, né, Sueli? Sim, senhor. Então, essa é a primeira transmissão que está sendo feita por meio desse canal. Esse canal foi uma iniciativa de Sueli e equipe, a quem a gente deve agradecer,
Agradecer ao Noedson aí pelo suporte técnico importante aí, é o nosso responsável por essa transmissão. E informar que esse canal foi pensado com a intenção de dar visibilidade às ações da rede de pontos de cultura, né? Muita coisa vem sendo produzida, a gente não tem um canal que afunilhe essas informações, que facilite a divulgação e canalize a informação, e isso é uma demanda da rede de pontos de muito tempo. A gente sempre esperava que o Estado fizesse isso. Agora, diante das circunstâncias, a gente se vê obrigado a utilizar coisas que a gente já existia e a gente não dava a devida importância, e hoje a gente vê que é um potencial que tem da gente se manter em comunicação, né? É a opção que temos e durante muito tempo será assim, e é importante que a gente aprenda a utilizar essas ferramentas e, além de dar visibilidade às ações da rede de pontos, a gente também quer sistematizar conteúdos, né, à medida que as pessoas possam estar encaminhando ou se inscrevendo para que possam estar publicando nesse espaço que é público, é da Comissão Estadual, é da Rede de Pontos de Cultura, né? O sentido de dar o nome da Comissão Estadual foi para dar um sentido também institucional, de visibilidade, mas também de respeito àquilo que vem sendo construído, já que a comissão é responsável e sempre se propõe a fazer esse trabalho na medida do possível, e que a gente possa também dar visibilidade às ações da Comissão Estadual e a registros que a gente pode estar fazendo a partir de algum tempo, as nossas reuniões virtuais, para que a gente possa estar retomando o diálogo da rede de pontos de cultura, o diálogo interno da comissão e o diálogo externo para a rede de pontos, para que a gente possa estar encaminhando as demandas da rede de pontos a quem de direito, né? Então, essa é a nossa abertura. A palavra para isso é parceria, né? É importante que a gente pense que esse processo não é um processo com uma pessoa no comando, é um processo de participação. É importante que as pessoas contribuam, critiquem, sugirem, se inscrevam, divulguem, enviem conteúdo, compartilhem aquilo que for divulgado pelos outros pontos de cultura, para que a gente possa valorizar aquilo que nós mesmos produzimos, comentem aquilo que está sendo divulgado, valorizem aquilo que a gente né, precisa muito estabelecer esses laços de afetividade, de prestígio, né, nos prestigiar, nos valorizar, nos apoiar, para que a gente possa se tornar realmente, conseguir cumprir realmente os objetivos de uma Comissão Estadual de Pontos de Cultura e de uma rede tão grande, tão importante e tão diversa, né, que com um potencial incrível, com muito conteúdo sendo produzido, e isso não está em lugar nenhum, ou a gente não consegue facilidade no acesso a essas informações. Então, esse canal foi pensado nesse sentido, e para que a gente possa retomar o diálogo institucional e o diálogo também com a Secretaria de Cultura, já que pessoalmente isso tem sido impossível por conta da pandemia, né? Então, a questão é solidariedade, cidadania cultural, e que a gente possa nos apoiar nesse momento de pandemia, inclusive na garantia de levar informações às pessoas que vão participar desse processo de acesso à lei de emergência cultural, né, que a gente possa, de alguma forma, apoiar naquilo que tiver dentro do nosso conhecimento enquanto comissão, enquanto rede de pontos de cultura, né? Obrigado, Sueli, obrigado, Noedson, obrigado a todos. Obrigada, mestre. Nós pedimos, na verdade, tivemos a ideia de fazer essa reunião, este bate-papo com os pontos de cultura para discutirmos, trocarmos algumas ideias a respeito dos pontos de cultura e a lei Aldir Blanc, porque nós temos algumas questões que não estão claras, que não estão definidas e que nós precisamos, por um lado, aguardar a regulamentação, por outro lado, buscar discutir com as gestões municipais
o papel dos pontos de cultura e a forma como eles participarão dos itens da lei Aldir Blanc. Na lei consta a necessidade de a instituição fazer parte de um cadastro. E na lei consta o cadastro dos pontos e pontões de cultura. Porém, em outros itens da lei, ela exige algumas situações, algumas comprovações que nós, pontos de cultura, também precisamos ficar atentos. Por exemplo, comprovar 2 anos de atividade cultural, 2019 e 2018. Nós temos no estado da Bahia perto de 275 pontos de cultura, não contando os pontos de cultura autodeclarados, porque estes estão no cadastro nacional, não estão no cadastro estadual. Então, eu vou até fazer a compilação, a baixa do cadastro da nacional para saber a totalidade, mas por alto chegaremos ao estado a um total de 400 pontos de cultura. Então, é muito importante que nós tenhamos, primeiro, unidade, porque a comissão estadual ela já vem fazendo um trabalho desde o primeiro edital. O primeiro edital de ponto de cultura foi em 2005 e a comissão nacional foi criada primeiro, depois a estadual, mas sempre foram essas mesmas pessoas. Eu, inclusive, quando encontro com o mestre Lula e Janete, eu digo a eles que eles já estavam na estrada quando eu cheguei. E não é mentira, é verdade. Eles já estavam trabalhando e batalhando pelos pontos de cultura dentro do Estado, fazendo reuniões, discutindo com a gestão, para que nós, pontos de cultura que somos do edital de 2014, estivéssemos hoje na condição que nós estamos, que é muito melhor do que a condição que eles encontraram em 2005, quando foi feito o primeiro edital. Então, a comissão tem sim essa preocupação com o todo, sempre teve e sempre agiu em nome do coletivo. Então, é muito importante que nós saibamos como que os pontos de cultura estão enquadrados na lei Aldir Blanc. Todo mundo sabe que o inciso 1º trata-se de pessoas físicas e que as pessoas físicas serão pagas pelos governos estaduais. Aí surgiu a primeira pergunta. Então quer dizer que o dinheiro do município vai para o Estado para pagar aquela pessoa física do município? Não. O Estado vai receber o seu dinheiro, o município vai receber o seu dinheiro. O Estado pagará as pessoas físicas cadastradas, lembrem-se muito bem disso, cadastradas, através do valor que vai caber a ele, Estado. O município não vai ter o valor dele diminuído e nem terá que fazer nenhum repasse ao Estado para fazer o pagamento das suas pessoas físicas cadastradas. Pronto. Os pontos de cultura estariam no inciso 2, que são associações, coletivos culturais que terão o repasse de 3 a 10 mil reais. Aí começam algumas dúvidas que nós precisamos, na verdade, pensar e debater. Por exemplo, tem ponto de cultura que está sem realizar nenhuma atividade há mais de 3 anos. Por quê? Porque o edital de fomento acabou e ele não teve mais apoio do município ou do governo do estado para realizar aquelas ações. Todas as oficinas, todos os cursos que nós fazíamos, as gravações, enfim, todo aquele arcabouço de produção cultural que nós fazemos quando estamos sendo fomentados. Aí,
a lei pede que nós façamos a comprovação dos 2 últimos anos de atividade. O ponto de cultura tem como comprovar esses 2 últimos anos de atividade? Não tem. Então, ele não terá como participar do inciso 2. Mas nada impede que ele participe do inciso 3, que são as chamadas públicas e os editais que tanto o Estado quanto o município estarão obrigados a abrir, no mínimo, com 20% do valor que ele vai receber. Existe alguma possibilidade disso ser alterado pela regulamentação? Eu acho pouco provável, porque a lei já traz no seu escopo a obrigatoriedade de comprovação dos últimos 24 meses de produção cultural. Tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, quanto os coletivos não formalizados estão obrigados a esta comprovação. Mas nada impede que o ponto de cultura se prepare o seu portfólio, mesmo tendo este hiato entre o 2020 e o que ele vai apresentar, mas ele tem uma história, ele tem um reconhecimento da sua sociedade cultural para essa propositura. Então, é muito importante que ele prepare o seu portfólio para que ele consiga acessar o recurso através das chamadas públicas no município e no Estado, porque uma coisa não impede a outra, ele pode participar de ambas, e prepare a sua contrapartida, porque no município ele também tem que apresentar uma contrapartida para aquele valor que ele está recebendo. No edital vai trazer todas as regras. Existe também a nossa preocupação em relação às certidões, porque se o ponto de cultura não está recebendo fomento, se ele não conseguiu nenhuma parceria no município, muito provavelmente ele também não conseguiu pagar um contador com certificado digital para fazer as declarações que ele está obrigado no período. Então, ele agora deve ao governo federal as multas relativas àquilo que ele não executou na época devida. Aí, a pergunta, mesmo sem as certidões, o ponto de cultura vai poder participar do item 3, chamadas e editais? Não sei dizer. A regulamentação precisa esclarecer, porque, em função de ser uma lei emergencial, ela precisa trazer em seu bojo algumas facilidades, porque a burocracia que emperra os estados e os municípios é gigantesca. Se mesmo diante de uma situação pandêmica como essa que nós estamos vivendo, embora alguns municípios já estejam relaxando alguns cuidados, abrindo o comércio com uma nova realidade, o chamado novo normal, nós não podemos esquecer que a pandemia ainda está aí. E o nosso estado, esta semana, deixou de estar em baixa para voltar a estar em alta nos índices de contaminação e de mortes. Então, é muito importante que o governo federal tenha a consciência e traga nessa regulamentação a condição de mais e melhor atender a nossa comunidade cultural, que é extremamente plural e diversa e não tem dinheiro. Então, a expectativa que nós temos é de que não tenhamos nem Réveillon e nem Carnaval. Então, como que, principalmente, a classe social, a classe cultural vai sobreviver sem a ajuda do governo com toda essa situação? Já não tivemos São João, não teremos Réveillon, não teremos Carnaval, porque aqui nós somos um estado
relativamente pobre. Nós tocamos no Carnaval para aguardar até o São João, tocamos no São João para aguardar até o Réveillon, e dessa forma nós vamos trabalhando como uma bicicletinha que, se parar, cai. Só que a pandemia parou tudo. Como que essas pessoas vão sobreviver? Como que os artistas que vivem desses resultados, porque, por exemplo, tem artista que no São João dorme 2 horas por dia, e o resto do dia todo ele trabalha. Mas são 6, 8, 10 dias, porque aqui nós somos um pouquinho festeiros, nosso São João, ele é um pouquinho estendido, mas não teve, e não vai ter Réveillon, e nós precisamos fazer movimentar essa máquina cultural, principalmente para que ela não caia no desmonte. Empresas que fecham, pessoas que vão para a rua, técnicos maravilhosos que deixam de trabalhar no nosso estado, no nosso município, porque não vão ter condições de chegar até o final do ano. Então, a ideia da Lei Aldir Blanc não é ser excludente, ao contrário. Nós já temos, então, um arcabouço de instituições que vão para o item 2. Vamos sentar com o nosso município e discutir quem ficou de fora, quem não terá direito a este pedaço do item 2. Vamos montar um edital para estes. Eu estava hoje participando de uma conversa com alguns professores da Universidade do Recôncavo, e eles dizendo, olha, por exemplo, aqueles grupos que são historicamente excluídos, porque não tem CNPJ, mas que fazem a alegria no Carnaval, que fazem a coisa mais linda no São João, e que agora não tiveram como ganhar o seu sustento. Então, é este pensamento que nós temos que levar para a gestão, mas não um pensamento de tenha misericórdia, é um pensamento de respeite a minha cultura. Mesmo eu não tendo a minha certidão, isso não tira de mim a estrada que eu já percorri. Isso não tira de mim o meu saber e o meu fazer cultural. E isso também precisa ser atendido pela Lei Aldir Blanc, porque, pelo menos por enquanto, não temos outra possibilidade, outra perspectiva de recebimento de valores para a classe cultural. Então, é muito importante que nós tenhamos, primeiro, esta consciência de que, se nós não executamos um trabalho em 2019, um trabalho em 2018, é necessário fazer o cadastro municipal? Sim, é necessário. Por quê? Porque os municípios precisam iniciar um desenvolvimento maior e melhor da sua sociedade cultural local, desenvolvendo políticas públicas que terão por base esse mapeamento, que em alguns municípios é o primeiro da vida. Então, se cadastre sim, vá lá, preencha todos os seus dados, mas também vá sentar com a gestão, vá sentar com o conselho, com o comitê de gestão dessa lei, para que as regras de acesso sejam abrangentes e não excludentes, para que todos possam, mesmo que seja um pouco menos, mas que todos possam receber, porque nós não sabemos quando e de que forma estaremos livres dessa pandemia. E aí eu queria também ouvir um pouco dos outros pontos de cultura que estão aqui, para que a gente possa efetivamente trocar e estar preocupados agora com a montagem do plano municipal, que eles terão que cadastrar na plataforma, mas que tem que ter a participação da sociedade civil cultural nessa elaboração. Então eu queria ouvir um pouco de vocês. Era isso. Quem que vai se inscrever para falar um pouco?
Ninguém quer se inscrever para falar absolutamente nada? Pessoas. Boa noite. Boa noite. Bem? Tudo, e você? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que bom que você saudade. Nós nos encontramos no evento que teve em Salvador. E estamos aí sempre discutindo aí nos grupos, uns né, outros, né? Você sabe que você tem contribuído muito, imensamente, né? Obrigada, querida. Aí, o tempo vem contribuindo. Eu sei os conhecimentos que nós temos hoje. Você tem contribuído para isso. Nós já todo o município do Grupo G, no Grupo G até que já está em relação a outros municípios, né? Nós já estamos com o conselho formalizado, já existiu o conselho, ele foi atualizado, existe o sistema, só que o fundo, por não ser, por se tratar de um projeto emergencial, o fundo ele não vai estar sendo implementado agora, vai ficar mais para frente. Estamos aí nos reunindo toda semana aí no conselho, as coisas estão andando. O município já iniciou um mapeamento cultural, deu início ontem. Com o resultado desse mapeamento, no momento que tivermos aí os dados, tivermos aí sendo mesmo a realidade do município, quais são os espaços, quantos são os espaços culturais, a questão das pessoas físicas, só que agora a gente soube agora, talvez você, por mês, essa semana e ontem você confirmou, e as pessoas físicas estarão recebendo também por meio do Estado, né? O município não dá conta. Estamos aí já nesse processo, e a partir desses dados aí do mapeamento, nós vamos estar aí já elaborando um plano de ação para ser pensado bem. E aí já vem aquela preocupação, né? A questão de nós temos muitos espaços, mas na verdade eu saber que esses espaços estão ativos. Só que tem a questão de saber se Receita Federal, como está a situação na Receita Federal, missão de servidões, e esse que é um problema não só nosso, como de muitos municípios também, né? E a questão de espaços que não possuem CNPJ, que ainda nos aguardando a regulamentação para saber como vai de informações, Jandira mesmo, que dá uma flexibilidade, não sabemos como acontecer essa. Então, vai ser até amanhã, né? Parece, pelo que está todo mundo aqui já acendendo a vela no pé do caboclo, parece que sai amanhã. Tem sim, querida, obrigada, Elisete, tem sim a questão dos espaços não formalizados, para que eles possam se cadastrar. Aí tem a dúvida ainda. Bom, eu sou um espaço sem CNPJ, mas eu vou cadastrar no meu CPF. Ótimo. Aí a pergunta: você emite todas as certidões do seu CPF? Porque CPF também emite certidão. Você não deve nada no seu município para que você tenha direito a fazer o cadastro e receber pelo seu coletivo. Nós ainda não sabemos. E, por exemplo, você cadastrou o coletivo no seu CPF. Você vai ter que abrir uma conta no seu nome para receber este valor? Não sabemos. A regulamentação, minha filha, está sendo assim, aguardada como quem precisa de ar para respirar, porque muita coisa depende dessa regulamentação. Por exemplo, as prefeituras. Existe uma coisa chamada processo de pagamento na prefeitura que tem mais papel do que dinheiro. É inacreditável. Mas é assim que a lei exige. Então, por ser uma lei emergencial, nós podemos
flexibilizar estes procedimentos? Até que ponto podemos flexibilizar? E ainda tem a questão da prestação de contas, que está desesperando todos, porque a maioria dos nossos municípios nunca fizeram edital. Portanto, a maioria da sociedade cultural local não sabe prestar contas. E nós temos no nosso estado pessoas que são analfabetas, mas que fazem cultura. Sim, elas precisam participar desses editais? Sim. Então, nós precisamos de uma forma que seja abrangente, que seja acolhedora neste momento de pandemia, aonde nós teremos aí a condição, ou não, né? Ainda não sabemos, de acolher todos que tiveram a sua vida econômica diminuída ou paralisada pela pandemia. E não podemos esquecer que nós temos ainda a questão da agricultura familiar, porque eles entram na cultura alimentar e eles normalmente vendem seus produtos no município. O município parou, eles pararam também, e eles precisam manter, eles têm contas de financiamento especial, enfim, eles precisam de todo o carinho e de todo o acolhimento da sociedade para que eles possam passar e superar este momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mais alguém pode falar, por favor? Pessoas. Daninha, não quer falar? Como é que tá? Tá aqui, meu mestre. Diga, mestre. Seu microfone está desligado, mestre. Uma hora eu aprendo. Então, acho que a expectativa é grande, mas a gente depende da regulamentação para poder traçar os próximos passos, né? Tem algumas questões que acho que são relevantes, independente da situação que se apresente. A gente conhece a legislação, sabe que não dá muito para fugir de certa rotina burocrática, né? Que é excessiva, mas que é necessária, né? E que é importante a gente se preparar para cumprir, né? Então, acho que preparar os coletivos culturais no sentido de verificarem e acompanharem as suas leis municipais, né? Isso é importante, porque cada município está criando a sua regulamentação nesse momento, né? E onde tem conselho, onde tem gente atuando, é importante que as pessoas possam estar ali contribuindo, apresentando a realidade do seu segmento, a sua realidade cultural, contribuindo nesse processo de construção e ajudando a pressionar o poder público, né, por agilidade e por processos mais transparentes, mais participativos, né, e mais públicos, né. Então, acho que fazer inscrição nos cadastros municipais, né, é importante atualizar, fazer esse cadastro, quem não tem, quem tem, atualizá-los, atualizar documentos, né, documentos da equipe, das pessoas que vão trabalhar, preparar e se organizando nisso, porque nesse processo de pandemia tudo demanda muito mais tempo, as coisas são muito mais difíceis do que a gente ir buscar. Agora a gente não tem essa facilidade agora em todos os lugares. Então é importante verificar a situação de conta em banco, né, como está essa questão, como vai ficar isso, para quando solicitar a conta já poder colocar o número dela ali, né? Elaborar um plano de ação, o que você vai fazer com esse dinheiro, ver como é que vai se enquadrar. Se o dinheiro sair mais, aumenta um pouquinho, se o dinheiro sair menos, diminui um pouquinho, mas pensar no que é prioridade, sentar com sua equipe, elaborar esse plano de ação, porque vai haver uma contrapartida, né? Vai haver uma prestação de contas, então precisa se preparar para isso, atualizar certidões, né, atualizar portfólio, atualizar documentos das equipes, ou seja, tem muito serviço e pouco tempo, porque verificar essas coisinhas que são básicas para quem tem CNPJ e mesmo para quem tem CPF vai ter que se enquadrar em algumas exigências legais, jurídicas e burocráticas, né? Então é importante pensar nisso e
hipotecar aqui nosso apoio para que após esse processo, após o conhecimento dessa regulamentação, a gente possa estar por meio de reuniões virtuais, por meio de e-mail, por meio do WhatsApp, mantendo contato e contribuindo e buscando as respostas que a gente não conseguir dar, ok? E é importante, mestre, a gente lembrar que, assim, nós, pontos de cultura, estamos nos cadastros estaduais e no cadastro federal. Não tem... Sim. Teoricamente, sim, porque nenhum município abriu dentro da lei. Eu tenho certeza que estamos. Né? No Cadastro Nacional, aqueles que se inscreveram lá na plataforma Cultura Viva. Eu acho que é isso que eles estão considerando o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura. Exato. Os que já eram conveniados desde 2005, 2014, 2008, esses eu sei que foram incluídos automaticamente no sistema. A partir daí veio a autodeclaração e já passaram aos pontos. Então, tem muitos pontos que entraram na rede, na autodeclaração, que já eram pontos. Só não tinham um certificado de autodeclarado. E já eram membros das redes de pontos de cultura. Isso não só da Bahia, de todos os estados. Né? Nós não temos um número de quantos pontos são autodeclarados, quanto entra, quanto sai, quando tem reunião da comissão. Isso desde o governo Temer, que os membros da comissão foram excluídos, da Comissão Nacional foram excluídos, inclusive eu, né? E nós não tivemos mais acesso à informação, né? Um processo de construção que seria, por lei, participativo, né? E deixa de ser nesse sentido. Lógico que tem gente lá participando, mas não gente da rede de pontos de cultura nem da Comissão Nacional. Né? Mas com certeza eles estão autodeclarando um monte de grupos culturais que a gente não sabe com quais critérios, atualmente, né? Eu lembro, inclusive, mestre, que quando houve essa questão dos autodeclarados, nós aqui da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura da Bahia nos posicionamos de forma contrária a essa autodeclaração em função de instituições que nunca tinham levantado um prego em defesa da sua comunidade e ali estavam se autodeclarando, todas lindas, maravilhosas no papel, mas na prática nem tanto. Sueli, com licença, veja bem. A gente tem uma questão conceitual, né? Uma questão que vem lá do conceito do cultura viva, né? O ponto de cultura é o reconhecimento pelo poder público, pelo trabalho que já é desenvolvido de base comunitária, pela comunidade, pela sociedade civil, nas suas comunidades. É esse o objetivo da política. Né? Existem políticas públicas para outras coisas, mas para a rede de pontos de cultura, o objetivo é atingir esse público que o Célio Turino e que o ministro Gil chamava de massagear, né, o doim da cultura brasileira, aquilo que estava esquecido, aquilo que estava lá adormecido, que sempre existiu, sempre existe, o artesanato, a dança, a cultura popular, o rezado, o bumba meu boi, o maracatu, e isso a gente não vê em televisão nenhuma, isso a gente não vê em lugar nenhum, isso a gente não vê, agora a gente vê na internet, porque a gente consegue produzir nossos conteúdos, né, e divulgar e publicar, né? Então, essa intenção de valorizar. Não é que todo grupo cultural seja um ponto de cultura, não é todo grupo cultural que é um ponto de cultura, né? Pela origem do conceito, seria um grupo que tem um trabalho de base comunitária. Um grupo de teatro é um ponto de cultura? Não necessariamente, né? E a questão da lei que aceita, a lei não trata de autodeclaração, essa autodeclaração ela foi inventada pela gestão de plantão no momento, né, mas não consta em lugar nenhum da lei que tenha que haver uma autodeclaração. Nem na lei, nem na regulamentação, de repente me aparece essa autodeclaração. E aí também a lei traz que escolas podem ser pontos de cultura. Escolas são pontos de educação. Cultura tem que ser cultura. Nem toda escola é um ponto de cultura. Assim como eu acabei de falar, nem todo grupo cultural é um ponto de cultura. Para você desenvolver uma atividade solidária, para você desenvolver uma atividade comunitária, precisa ser participativo, precisa ser transparente. O ponto de cultura ele precisa ser não apenas um projeto, é algo que já acontecia na comunidade
que está sendo valorizado e reconhecido pelo Estado. Se as pessoas se autodeclaram, tira o Estado dessa obrigação de reconhecer, tira o Estado dessa responsabilidade de valorizar, né? Tira o Estado dessa responsabilidade de fazer a busca ativa, de promover, de fazer editais para fomentar, porque o que a cultura precisa é de fomento, capacitação, formação para os agentes culturais, para que eles possam fazer melhor aquilo que eles já fazem muito bem, mas podem fazer muito melhor, né? Ele precisa que o artista, que o produtor cultural, que o agente cultural, que o técnico da cultura, que ele possa viver disso, né? E não apenas de migalhas de editais, né? Mas esse é um sonho que a gente tem lá na frente para um Brasil, onde a cultura tenha um papel de destaque. Então, apenas para corroborar o seu depoimento, mestre, eu sempre costumo dizer que, assim, os pontos de cultura já existem em trabalhos de TCC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso e aquilo. E um ponto de cultura, ele não nasceu primeiro no papel para depois ir para a comunidade. Ele já estava na comunidade, socorrendo a sua realidade, atuando quanto Mas quando não é valorizada essa questão conceitual, aí a política de pontos de cultura passa a ser apenas mais uma política de edital. Aí por isso que as pessoas dizem, o ponto de cultura fechou porque não era uma ação continuada, era um projeto. E projeto tem começo, meio e fim, né? Então a política não foi desenhada para premiar projetos. Ela foi pensada para promover cultura, para promover a instituição, para valorizar as pessoas que estão ali dentro daquela instituição, né? Para dar à instituição capacidade técnica de fazer melhor aquilo que ela já faz. Por isso, 3 anos, 3 períodos, né? Para que fosse continuado, não fosse apenas uma política de edital. Né? E no momento em que qualquer um, quando diz assim, que as pessoas acham que se autodeclarando, elas automaticamente vão receber alguma coisa. Muita gente pensa isso, e na verdade os autodeclarados que estão lá, 99,9% já são pontos de cultura que estão se autodeclarando porque o Estado não teve capacidade de fazer essa migração. Porque o governo federal não tem os dados dos pontos de cultura nos governos estaduais. Inclusive, na época em que a Regina Duarte era a secretária, ela mandou um e-mail pedindo para que todos os pontos de cultura daqui do estado, eu conversei até com algumas pessoas da Nacional, também receberam esses e-mails, pedindo para que atualizassem os dados, e tinham dados ali, mestre, que assim, meu Deus do céu, já fazia 5 anos, 8 anos que estava atualizado e eles não tinham atualização ainda. Não, é coisa nova, coisa que eles vão criando, cria um novo cadastro, aí depois joga no lixo, aí depois vai para o pendrive, depois deleta, e aí cria outro depois, aí tem dinheiro, tem muito dinheiro para isso. Só que para passar uma miséria de uma lei emergencial para as pessoas é esse sofrimento todo. É uma pindaíba. Esse sofrimento todo mundo aguardando, essa regulamentação que não sai, que nós não podemos concluir sequer o trabalho que começamos, porque não temos as bases técnicas para poder fazer. Porque as pessoas têm um pouco de mais de tempo para se preparar, né? Já que se sabe que quando esse recurso chegar, ele vai ter um prazo mínimo para ser gasto. Né? A gente sabe como os processos burocráticos internos são lentos no Estado, nas prefeituras, né? Tudo é muito, né, demorado. Né? Então, quanto mais as pessoas estiverem preparadas, com certeza vai facilitar a vida de todo mundo. Né? Bom, vocês têm mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que vocês precisem tirar dúvida para que a gente possa conversar mais um pouco? E eu queria também falar um pouco sobre o canal da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura. É um trabalho coletivo, é o resultado de um trabalho que eu quero aqui agradecer publicamente ao professor Men Costa, do bairro da Paz, que foi ele que me ajudou, ao próprio Noedson, que também é meu salvador da pátria. Sempre que eu não consigo alguma coisa, eu vou lá, Noedson, me acorde, e dizer que, assim, qual é a intenção deste canal?
propiciar que aqueles pontos de cultura que têm pouco conhecimento tecnológico, mas que têm um farto trabalho, que eles passem a ter uma fonte de divulgação do trabalho que eles estão executando. E não só agora, na pandemia, mas sempre que os canais necessitarem. Porque tem muita gente que faz trabalho lindo, maravilhoso, e nós não temos ainda este arquivo que passaremos a ter de hoje em diante. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam colocar. Gostaria de você já tem mais algumas informações ainda que só a regulamentação, né? Em relação aos espaços municipais, eles não têm cadastro no Estado. Precisa fazer só no município? Na verdade, Elisete, o conceito... Não, ali, são grupos, coletivos. Certo. Deixa eu falar primeiro de espaço. O conceito que nós temos de espaço cultural, ele precisa ser um pouco mais ampliado, porque nós estamos nos atendo única e exclusivamente a espaço físico. E muitas vezes a manifestação, ela é uma forma de divulgação do município, mas ela não tem um espaço físico. Ela usa um espaço qualquer, onde ela reúne aquele coletivo para espalhar, para testar, para se apresentar, e isso, sim, pode ser considerado um espaço cultural. Ela não precisa, obrigatoriamente, ter um espaço físico para ela se enquadrar nessa questão. Então, várias são as manifestações que têm direito de se colocar diante do inciso 2, que não tem edital. Lá está escrito subsídio mensal. Então, comprovando os 2 anos de atividade, apresentando um plano de trabalho e apresentando um plano de contrapartida, aquele coletivo cultural já está apto a ser certificado pelo conselho ou pelo comitê para receber entre 3 e 10 mil reais. Aí resta uma dúvida, por exemplo, municípios grandes como Ilhéus, da onde é Mestra Lainha, o dinheiro não vai dar para pagar de 3 a 10 mil reais para o tanto de cultura que Ilhéus produz. Pode pagar menos, pelo que a lei diz, parte de 3 mil reais, mas eu não sei dizer. E uma dúvida que alguns municípios me colocaram e que eu, infelizmente, ainda não soube responder é em relação a... Existe a possibilidade de se pedir complementação de verba para o Estado? Também não sei dizer ainda. Precisamos de regulamentação, porque a lei diz de 3 em diante. Então, se ela parte de 3, eu não posso pagar menos do que 3. Esta é a minha leitura da lei. Mas, com a regulamentação, é que nós vamos saber. E a maioria dos nossos coletivos não tem CNPJ. É um desconhecimento achar que todas as manifestações culturais do nosso Estado são regulamentadas, emitem certidão, tem tudo, não tem nada disso. A maioria não tem nada, é a reunião de um grupo de pessoas que vão, fazem a vaquinha e não juntam o dinheiro, a Maria costura, Joana pinta, a outra prega os botões e nas datas corretas, nas datas que eles estipulam ou que já faz parte dos festejos municipais, eles vão para a rua e apresentam a sua manifestação. Essa manifestação tem direito? Tem. Todo direito de se inscrever, mesmo que ela seja uma manifestação que ela sai 1, 2 vezes no ano,
ela tem direito de se inscrever para pleitear o edital ou o subsídio mensal dos 3 aos 10 mil reais. Existem outras questões, por exemplo, estão falando nos gastos da instituição. Por exemplo, quem vai receber 10 mil? Quem gasta mais, quem atende mais pessoas, quem tem maior periodicidade de atendimento. O que é isso? Que tem, por exemplo, uma escolinha de capoeira que ela atende a comunidade gratuitamente, segunda, quarta, sexta e domingo. Enquanto tem lá uma escola de dança que atende só às quintas-feiras. Então, todas essas questões precisam ser esclarecidas pela regulamentação e discutidas, conversadas, ajustadas com a gestão municipal ou estadual, dependendo de como você vai se colocar. Era isso. A mestra Janete Lainha disse que quer falar. Pode falar, Janete. A Denilde está me perguntando aqui no chat como pode ser a divulgação dessas atividades por enquanto. A partir de amanhã, eu vou fornecer o e-mail para que vocês mandem as suas atividades de todos os pontos de cultura, para que a gente possa postar e deixar para a eternidade, mostrar a nossa cara para o mundo. Nós somos ponto de cultura, para que seja transmitido no nosso canal. Pronto, mestra. Pode falar, mestra Lainha. Janete. Mestra. Nós não estamos ouvindo a senhora, mestra Lainha. A Denildes fez uma outra pergunta aqui, se os pontos de cultura devem se cadastrar no município ou aguardar o cadastro estadual. A Denildes, veja bem, os pontos de cultura já estão no cadastro estadual. Se ele foi do edital de 2005, 2008 ou 2014, ele já está no cadastro estadual. Aqueles pontos de cultura autodeclarados devem se inscrever no Estado. Por quê? Porque eles só estão no cadastro nacional. E no município, deve se inscrever sim. Por quê? Primeiro, que esta é uma ação inovadora nos nossos municípios e acredito eu que o município vai querer utilizar este mapeamento para o desenvolvimento de atividades, de políticas públicas para o município. Se o município não souber que ali tem um ponto de cultura, ele não vai se programar para atender a necessidade daquele ponto de cultura no seu município. Então, quem é ponto autodeclarado se cadastra no Estado, porque ele certamente não está no Estado. Quem é ponto de cultura do Estado se cadastra no município, porque aí ele estará totalmente coberto em todas as suas, nos 3 cadastros que existem. Oi, e agora, estão me ouvindo? Agora sim, Janete. Oi, então, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. A todos mais velhos. Eu quero dizer para vocês, quem está nos assistindo, para vocês que estão aí na sala, junto, a importância desse diálogo da Comissão Estadual de Cultura com essa
mais essa tecnologia que está aí à disposição. Estão me ouvindo? Oi? Estamos sim, estamos sim. Sim. Então, nós pensávamos exatamente de uma maneira de abrir esse diálogo. Então, a importância que tem o pai Lula, tanto na estadual como na nacional, esclarecendo todas essas questões dos pontos de cultura, até mesmo porque, para mim, ele é a memória do ponto de cultura. É alguém que tem toda a nossa história, todo o nosso histórico, e generosamente ele distribui isso para todos nós. Então, da importância desse diálogo, dar ao pai Lula e a você, Sueli, que tem mantido esse diálogo com a gente, mesmo não sendo através de live, mas também através dos grupos. Tem sempre nos orientado, vem sempre sendo participativa, e para nós muito importante, porque a gente precisa de um acompanhamento e com o reconhecimento que nós temos da importância que é a comissão estadual. Por onde eu vou e nas lives que eu estou, em todo tipo de participação cultural, eu faço questão de destacar a comissão estadual e do ponto estadual e nacional dos pontos de cultura. Quando eu leio ao dito, então parabéns mais uma vez a vocês por mais esse canal, por estar nos proporcionando todos esses esclarecimentos. Quando em relação à lei Aldir Blanc, na nossa cidade, Ilhéus, como você já havia citado aí, nós temos um sistema de cultura implantado. Porém, esse sistema de cultura implantado, nós estamos numa cidade onde tem muitos distritos, muitos bairros afastados da cidade. Então, não houve uma comunicação maciça para chegar para esses verdadeiros fazedores de cultura. Ou seja, a gente está bem comentando há bastante tempo a questão dessa lei que chegar nas pontas. Então, no meu município está havendo essa dificuldade, principalmente com relação aos povos tradicionais, povos de terreiros, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, pescadores artesanais, capoeiristas, pessoal do artesanato. Então, essa tem sido a nossa maior preocupação. Aí eu te pergunto, como fica, Sueli, fazer essa pergunta para você, a questão dos povos de terceiros? Porque a maioria não tem acesso à internet, não chega à comunicação e todo um contexto dentro do próprio terreno não chega a esse tipo de informação. Eu gostaria de saber qual o procedimento e, mais uma vez, parabéns por esse canal. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou a versão reduzida de grande mulher, porque realmente eu sou pequena, mas eu ainda tenho a ousadia de chamar a Janete de Janetinha. A Janete tem quase 1,80 m de mulher, ainda usa esses dreads, fica maior ainda, e eu ainda chamo de Janetinha. Mas, vamos lá. Então, Janetinha, a questão é assim, existe uma figura dentro do mapeamento que os municípios precisam desenvolver, que se chama busca ativa. E a busca ativa é ir atrás daquelas pessoas que estão nesta condição. Então, a prefeitura, o seu município, o comitê, o conselho precisam
passar a mão em todos os documentos, os encartes, as divulgações da lei, ir nestas comunidades quilombolas, ir nestes terreiros e conversar com essas pessoas e dizer a elas, olha, você tem direito a receber este valor. Por quê? Os nossos terreiros, eles são espaços culturais, principalmente por todas as atividades que nós desenvolvemos nesses terreiros. 90% dos terreiros tem um barracão. No barracão a gente faz reunião, no barracão a gente ensina Yorubá, a gente ensina atabaque, a gente ensina dança e principalmente a gente acode e socorre a nossa comunidade cultural, a comunidade que está no entorno do nosso terreiro. Então, é sim preciso que eles se cadastrem, porque quem nunca frequentou um terreiro, quem não é de matriz africana, não sabe como é a metodologia que nós utilizamos para o sustento do terreiro. Primeiro, no terreiro não mora somente uma pessoa, moram várias. Segundo, todas as vezes que nós atendemos alguém, recebemos alguém, nós temos a doação que é feita ao terreiro. Uns levam feijão, outros arroz, outros papel higiênico, o outro material de limpeza. Pronto. Na época das nossas festas, além destes materiais, nós recebemos ainda a contribuição dos filhos da casa para o pagamento da conta de água, luz e hoje da internet. Por quê? Se a pessoa não tem a internet, hoje ela está abandonada. Eu, antes de pagar a conta do mercado, eu pago a internet. Porque eu estou dentro de casa, desde março, saio muito pouco, quase nada. Se eu não tiver a internet, eu estou perdida. Então, esses espaços, a prefeitura precisa, sim, desenvolver essa busca ativa e ir até esses espaços. Outra coisa que é muito importante a gente falar é dos quilombos, que eles também precisam ser cadastrados. E aí existe o quilombo, eles são certificados, ou eram, né, em função agora deste novo presidente da Fundação Palmares, mas nós também temos aqui na Bahia, com a glória de Deus, o Zulu Araújo, que hoje é presidente da Fundação Pedro Calmon, mas foi presidente da Fundação Palmares e contribuiu e colaborou muito para que ela desenvolvesse o seu trabalho de certificação dos povos tradicionais. Então, existem quilombos que são certificados e existem quilombos que estavam em processo de certificação. Porém, mais importante do que o papel que o quilombo recebe é a comunidade se sentir, se autodeclarar remanescente quilombola. Porque aí ela faz a transmissão da sua história e a manutenção disso através da maneira como eles vivem e tem sim toda uma cultura dentro daquele espaço cultural chamado quilombo. Eu mesma, em Nova Canaã, no Médio Sudoeste, conheci Mestre Lula, sabe, no Edson, que é da cidade, também sabe. Eu conheci uma comunidade quilombola que fazia uma dança de fita que eu fiquei apaixonada, a coisa mais linda do mundo. A maneira como eles cantam e dançam, segurando e enrolando as fitas. Então, tudo que eles fazem ali no quilombo é manutenção de cultura tradicional. Então, o município precisa ir atrás, porque normalmente eles têm pouca internet. Hoje eu já não acho mais que tenha quilombo sem internet. Eles têm pouca, mas nenhuma já está difícil. Mas existe a necessidade de haver esse contato, essa explicação de que eles são, sim, uma comunidade e que
pelo fato de ser uma comunidade tradicional, inclusive, se não me engano, está no artigo 8º da lei, que fala sobre povos e comunidades tradicionais. Eles estão sim inseridos na lei, podem e devem se cadastrar. Mais alguma coisa, Janetinha? Ok, muito obrigada. Pronto, tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você disse em relação às comunidades quilombolas, nós temos no município a comunidade quilombola, na comunidade tem, isso é a associação quilombola. Ai, que lindo. Pode ser cadastrado também por meio da associação, né? Pode sim. Se eles já têm a associação, você cadastra a associação, veja se eles têm o CNPJ ou não, e aí você vê a forma como você vai fazer o cadastramento. É importante, Elisete, ajudá-los a fazer o plano de trabalho, porque eles não têm costume com edital. Então, a prestação de contas vai ter que acontecer para todo ente que receber acima de R$3.000, ele vai ter que prestar contas e apresentar uma contrapartida. A lei sugere que a contrapartida seja nas escolas municipais ou nas escolas estaduais do município. Por quê? Porque já tem um espaço delimitado, já tem alguma estrutura, para que o município não tenha que gastar ainda com palco, som, iluminação, enfim, para fazer um bom trabalho. Então, seria interessante se você juntasse mais uma pessoa da gestão e fosse até eles para levar, olha, o que vocês vão fazer com o dinheiro? Nós vamos comprar porta, aí explicar que tem que apresentar os orçamentos, tem que apresentar a nota fiscal em nome da associação, para que ele possa prestar contas. Que, aliás, esse é o calcanhar de Aquiles de 90% de todos os gestores municipais em relação à prestação de contas. Por quê? Porque os municípios não fazem editais. Então, os municípios não sabem prestar contas. E se nós tivermos que prestar contas pela lei 8666, é uma lei, eu não digo difícil, mas ela é uma lei detalhista, que é a lei de licitações dos municípios. Então, para você poder fazer uma compra, você vai precisar apresentar 3 orçamentos, mas, por exemplo, você vai comprar, sei lá, porta sanfonada. Só tem uma loja no seu município que vende porta sanfonada. O que você vai fazer? Apresentar uma justificativa, dizendo assim, ó, Tribunal de Contas, aqui no município tal, só tem uma loja que vende porta sanfonada. Aí dá o nome da loja, o telefone, o CNPJ, dá tudo e apresenta o seu orçamento. Preferencialmente, espera-se que os coletivos que vão receber entre 3 e 10 mil reais, que eles gastem o dinheiro no município. Para quê? Para movimentar o comércio local, que também teve sua paralisação, teve sua diminuição em função da pandemia. Então, é o sugerido. Ninguém está dizendo que é o obrigatório, mas é uma questão de bom senso. Se você está recebendo um dinheiro do município, que você gaste este dinheiro no seu município. Tem que apresentar um plano de trabalho, a gente fala execuível, mas é assim, fácil de executar para eles. Por quê? Não está acostumado a fazer projeto, não sabe o que é prestação de contas,
para não estar lá colocando coisas que só vão complicar a prestação de contas. Então, se você puder fazer essa orientação, explicar para eles, ao invés de comprar, sei lá, 3 quilos de prego, outra pessoa compra o prego, você compra as coisas maiores com este dinheiro. Porque aí fica mais fácil de fazer cotação, de fazer prestação de contas. E nós precisamos também conseguir acalmar a nossa gestão municipal, porque existem algumas formas de executar projetos que não incorram em um erro gigantesco. Por exemplo, se realmente tivermos que executar pela 8666, Célio Turino, essa semana, inclusive, divulgou um áudio dizendo da incompatibilidade da Lei 8666 com uma emergência cultural, porque é uma lei do dia a dia, é uma lei que tem todos os seus parâmetros calcados na execução continuada e não uma lei que venha atender, facilitar, acolher quem está em uma pandemia. E que a própria Lei 14.017, a Lei Aldir Blanc, ela traz no seu bojo qual a regulamentação que ela deve seguir, que são, os decretos de pandemia federal, estadual e municipal. Pronto. Não tivemos outra saída. Vamos ter que executar pela 8666, porque a regulamentação assim o disse. O que é que nós podemos fazer como sugestão para minimizar os riscos que o gestor vai ter em relação à prestação de contas por parte dos munícipes que não sabem como isso se processa? Dividir o edital em algumas partes. Por exemplo, ele tem que apresentar um plano de trabalho, etapa 1. Etapa 2, ele tem que apresentar os orçamentos daquele plano de trabalho. Porque ele pode apresentar um plano de trabalho fora da realidade, precisa de alguns ajustes. A gestão, através do comitê, através do conselho, que devem sim receber sim um treinamento, uma orientação técnica para lidar com a comunidade cultural. E fase 3, o pagamento com prazo de 1-2 dias para a entrega das notas fiscais referentes à prestação de contas. Então, isso já vai deixar o gestor numa condição mais tranquila. Olha, tem como a gente executar, mas também é preciso lembrar que ele também pode fazer uma capacitação com todos os que tiveram a inscrição certificada pelo comitê antes de iniciar o processo. Uma capacitação neste sentido dura 2 dias. Com isso, a gente consegue ter uma sociedade cultural, eu não digo apta, mas pelo menos mais esclarecida a respeito das obrigações que estão inseridas em uma parceria entre o governo municipal e ele, sociedade civil cultural. Ele vai entregar os orçamentos, tudo correspondente ao seu plano de trabalho, e depois ele vai apresentar somente a nota fiscal. Pronto. Aí acaba esse medo de a política vai interferir na execução do edital, a política, a oposição não vai deixar, não vai apresentar, porque tal artista é ligado à oposição, não vai apresentar a prestação de contas de propósito. Não podemos pensar dessa forma. A cultura não tem partido político.
A cultura, ela passa pelos partidos e nós continuamos executando cultura. Eu hoje estava conversando com um parceiro nosso ali de Nazaré, e eu disse a ele, cultura é um vírus que contamina e a gente vive disso o resto da vida, porque a paixão é tão grande, o olho brilha tanto quando você faz uma produção. Eu, quando via minha filarmônica, meu coral cantando, Ave Maria, até chorava de tanta emoção. Então, é muito bom a gente conseguir passar para os nossos gestores que sim, nós podemos ajudar. Nós, pontos de cultura, nós já passamos com o couro grosso, de tanto que a gente tenta edital, perde, tenta edital, perde, tenta edital, ganha, apresenta documento, chove no dia da execução, muda a execução, o professor casa, o professor foi viajar, apaixonou, não voltou mais. Enfim, tudo isso nós já passamos nos nossos projetos. Então, a gente pode sim ser um parceiro da nossa gestão e dizer para ele, peraí, que a gente faz uma capacitação. Sueli, eu não sei fazer isso. Manda, a gente monta tudo, você vai lá, ajuda a sua comunidade cultural, ajuda a sua gestão, para que a gente resolva logo isso e receba. Porque lá no socorro, se a gente tivesse sem oxigênio, já tinha morrido. Todos nós já teríamos morrido, porque ou demora. Misericórdia, como isso está demorando e como isso está nos causando problemas. Quanto mais demora, nós temos municípios aqui na Bahia, onde está tudo assim, esperando a regulamentação para ver o que vai fazer. Então, realmente nós precisamos levantar a mãozinha no município e dizer, eu sei fazer, eu consigo. Bora lá que eu ajudo, eu converso com todo mundo para que a gente passe por essa situação e vá em frente. Era isso. Assim, eu acho que você está falando a questão de tem que fazer ele mesmo a gente, e a pessoa aqui a fanfarra, a musical, e tem grupo de artesanato, eu fiz ver senhoras de 70 e poucos anos participando de aula de estado. Assim, isso é nos olhos da gente dar mesmo, né? Grupo de violão, nossa, isso faz a gente brilhar, e assim, eu acho que esse é o momento mesmo. Nós que já temos aí já um certo mundo, né, uma certa experiência, eu acho que esta é a hora mesmo de darmos as mãos das pessoas que estão precisando mesmo da gente. Então, eu acho que como sempre aí contribuindo, para agradecer mesmo essa contribuição tão grande aí, ao mestre Lula, nossa, saudade. Eu também, eu tenho dito que assim, a pandemia acabou com o meu estoque de abraço. Eu estou louca por um abraço, gente, misericórdia, acaba logo com isso, para poder a gente se encontrar. Semana que vem, nós vamos fazer uma reunião para definir algumas coisas em relação à Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, e depois nós vamos sair divulgando e vamos começar a reunir o nosso povo novamente, fazer reunião online mesmo, para a gente poder mobilizar de novo a Comissão Estadual e ajudar, principalmente ajudar os municípios que estão com mais dificuldade. Porque tem município pequeno que nem o cadastramento o gestor deixou fazer. Então, é essa a intenção da comissão se reunir, dar as mãos para a gente ir à luta para ajudar o nosso Estado. Nós não podemos esquecer que estamos na Bahia, temos o nosso governador Rui, de quem a gente tem um orgulho retado, cabra bom, de peito aberto, que está enfrentando a pandemia mesmo, mandando soltar e mandando prender, como a gente costuma dizer aqui, né? Lindo, maravilhoso. E nós precisamos ajudar a ele. Nós somos pontos de cultura, nós temos experiência, nós sabemos fazer.
Então, se falta um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de coisa ali, a gente faz um núcleo duro que pode ajudar a todo mundo e vamos esparramar os pontos de cultura para fazer essa parceria com os municípios. Gente, nós conseguimos. Se nós conseguimos aprovar um projeto num edital estadual, qual a dificuldade que a gente vai ter de fazer uma prestação de contas de R$3.000, de R$10.000? Oxente, isso a gente faz com o pé nas costas. E nós da comissão, nós estamos aqui para ajudar. A ideia é essa, a intenção é essa. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Mestre Lula, cadê o senhor? Ai, que bom. Esse enquanto a chupacana assovia. O senhor está com o microfone desligado. Agradecer a presença de todos, de todas e espero revê-los nos próximos diálogos, que a gente possa manter uma comunicação mais efetiva. Abraço, carinho, abraço saudoso a todos. Elisete, nunca mais a gente se viu, né, minha filha? Mas a gente vai se ver qualquer dia desse. Verdade, Isso vai passar e a gente vai voltar a se abraçar, voltar a fazer nossos encontros, voltar a fazer nossas atividades e a gente poder se prestigiar, né? Lutamos ainda por dias melhores, mas sempre lutando, né? Isso é importante. Obrigado a vocês. Obrigado, Sueli. Obrigado, Joedson. Eu é que tenho que agradecer, mestre Lula, do senhor nos emprestar a grandeza da história que o senhor conseguiu construir. Eu lembro, na época, que o senhor passava mais tempo viajando do que dentro de casa, de toda a contribuição cultural que o senhor emprestou, não somente para leis estaduais, mas para a formação, a formatação de leis federais que estão aí, que nos ajudam, que nos apoiam. Então, eu lembro de 8, 9 viagens no mês, e vivi em Brasília, e a gente escrevendo texto de madrugada. Minha filha, escreve um pedaço, manda outro pedaço para fulano, outro para ciclano, porque graças a Deus, o senhor sempre foi uma pessoa da construção participativa. Eu realmente sou sua discípula, sou sua aprendiz, estou engatinhando aos seus pés, porque eu não conheço, de verdade, mestre, uma pessoa que tenha dedicado tanto da sua vida para uma construção coletiva tão linda como o senhor fez com os pontos de cultura do Estado da Bahia e com a Comissão Nacional também. Porque eu sei que o senhor foi, durante mais de 10 anos, a memória viva da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Muito obrigada, Elisete, Janetinha, Noedson, Adenildes, vocês que estão aqui na sala, as pessoas que estão nos assistindo. Eu só tenho a agradecer o carinho, a confiança e dizer que a comissão estadual é isso, mãos dadas para um objetivo único. Obrigada. Beijo a todas. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Bom ver vocês.